Eu queria convidar você, nesses próximos 2 domingos, nas nossas celebrações, nós refletirmos sobre um tema que eu acho que às vezes passa desapercebido ao nosso coração, no dia a dia, mas eu acho que é muito importante. E por isso, nós vamos entrar em série de mensagens nesses próximos domingos, poucos domingos, que ainda tem fevereiro, para nós falarmos sobre emoções. Administre bem as suas emoções. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado assim: administre bem as suas emoções. E nós vamos ver o porquê disso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. Para guiar o nosso coração. A série se chama Administre as suas emoções. Amém? Entendeu? Mas a mensagem de hoje se chama Como não ser guiado pelas suas emoções. E o problema disso, Efésios, versículo 17, diz assim: Assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no seu modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser imagem de Deus, justiça, santidade, provenientes da verdade. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Eu quero começar com você a nossa série partindo de um princípio básico, que é a definição do que é emoção. Se nós colocarmos no Google, a primeira coisa que aparece, e eu fiz o teste, é que emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional. Você tem um estímulo emocional e rapidamente tem uma reação. Às vezes você vê alguma coisa que te dá nojo, você tem um estímulo e imediatamente você reage. Como você reage? Geralmente fazendo cara de nojo. Geralmente se encolhendo. Ou às vezes acontece alguma coisa no trânsito, você toma aquela famosa buzinada na orelha e é uma reação, um estímulo, e a reação é de raiva imediatamente. E aí a sua esposa tem que te segurar. Isso é a emoção. Mas se nós olharmos um dicionário específico, e o dicionário ele vai falar que a palavra latina ex movere, que significa afastar-se. E eu quero pegar o gancho da palavra para nós encaminharmos o restante da mensagem. Se eu e você não soubermos administrar as nossas emoções, as nossas emoções irão nos afastar da presença do Senhor. Tem muita gente que se afasta não é porque não sabe a verdade do Evangelho. Tem muita gente que se afasta não é porque não conhece o Evangelho. Tem muita gente que se afasta não é porque não sabe da Bíblia. É porque não sabe administrar as suas emoções. Muitas pessoas se afastam do convívio da igreja. Muitas pessoas se afastam de Deus
porque deram mais voz às emoções do que a voz ao Espírito Santo. E essa tradução de ex movere, se afastar-se, é um bom gancho para nós administrarmos bem as nossas emoções e nós, o tema da mensagem, não sermos guiados pelos nossos sentimentos ou pelas nossas emoções. O objetivo da série como um todo é que você seja curado nas suas emoções. Eu vou falar disso nos próximos dias, com o objetivo de que Deus, em qualquer momento em que eu estiver falando, ou no momento de oração, no momento de louvor, você que precisa de alguma cura emocional, você receba no nome de Jesus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Muitos de nós, irmãos, vivemos a vida como se nós não precisássemos de cura nas nossas emoções. Muitos de nós estamos vivendo fingindo que está tudo bem. Está aqui dentro, hoje, nessa manhã, gente arrumada, gente que colocou uma roupa limpa. Alguns, né, não vou também falar todos, que tomaram um banho antes de sair de casa. Outros que passaram até perfume antes de sair de casa. Vêm para cá, estão com um sorriso no rosto, mas estão com a sua vida emocional completamente destruída. Gente que está sofrendo, gente que está passando por calamidades, gente que está enfrentando dilemas existenciais, gente que está enfrentando perseguições no trabalho, gente que o seu emocional por causa do trabalho está abalado, gente que está vivendo crises familiares. E prazer, todos nós estamos aqui nessa manhã. E é por isso que eu quero que nós possamos pensar nas nossas emoções, porque o diabo sabe das nossas fraquezas. E o diabo sabe que se nós estivermos fracos emocionalmente, ele vai usar as nossas emoções para nos afastar do caminho do Senhor. Obrigado, Lucas. Provavelmente o diabo sabe que você está com uma crise específica, com um problema específico. Irmãos, não subestime a inteligência do inimigo das nossas almas. Ele sabe que se você está com uma fragilidade em uma área específica, ele tentará você para fazer com que você caia e destruir a sua vida e quer acabar com você e tirar você da presença do Senhor. Mas ele está repreendido no nome de Jesus e eu creio que nós, nesses próximas celebrações, nós vamos aprender e nós seremos edificados pela palavra do Senhor e essa palavra vai libertar as nossas emoções. O versículo que nós lemos, e eu quero reler com você o versículo 17 e 18 nesse primeiro momento, ele mostra para nós uma primeira verdade. Quem vive emoções desenfreadas enfrentará problema. Não viva emoções desenfreadas. Versículo 17 diz: assim eu digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Os gentios são o povo que ainda não conheciam o Senhor. Viviam se entregando à carnalidade, aos prazeres, ao hedonismo, à sua própria vontade de fazer todas as coisas. Viviam como se não existisse propósito, senso de missão. Viviam como se não tivessem sido regenerados e santificados por Jesus. Versículo 18 diz: eles estão obscurecidos aonde? No seu entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância e por causa do endurecimento do seu coração. É bom lembrar que o coração na Bíblia, ele fala sobre um centro de desejo, um centro emocional, um centro de vontade. A literatura bíblica, quando fala de coração, não fala como simplesmente alguém que bombeia sangue para os outros órgãos, mas fala como o centro de sonho, o centro de missão, o centro de desejo, o centro das emoções. E o texto está falando que se nós formos governados por nossas emoções, nós viveremos separados de Deus, porque nós daremos lugar à carnalidade ao invés do Espírito Santo. Capítulo 4 de Efésios, até o versículo 16, Paulo está tratando não sobre emoções,
Eu preciso ser justo com o texto. Paulo está tratando sobre a unidade da igreja. Mas a segunda parte, aonde nós estamos lendo, a partir do versículo 16 de Efésios 4 em diante, Paulo está tratando sobre a pureza da igreja. A igreja que precisa ser pura. Um Deus que não aceita o impuro. Essa última semana eu li o livro de Levítico. E você que já leu o livro de Levítico, sabe como o texto de Levítico repete a mesma coisa várias vezes. E Deus não queria que aquilo fosse daquele jeito. Ou Deus separou aquilo porque aquilo era impuro. Ou Deus separou aquilo porque aquilo era puro. O texto diz de Levítico, se um homem casado com a mulher e a mulher está num período de menstrual e ele tem relações com ela, ele se tornará impuro e tem que passar 7 dias longe dessa mulher. Isso acontece o tempo todo. O texto de Levítico ainda diz, se aparecer por um acaso uma doença esbranquiçada na pele de qualquer pessoa, essa pessoa precisa se retirar do acampamento e precisa se colocar em purificação por 7 dias. E se não passar se passar os 7 dias e ela não melhorar, ela precisa ficar para lá, porque ela se tornou impuro. E a pessoa que entrará em contato com ela ficará impuro. Nós temos na Bíblia diversos relatos sobre pureza e impureza. Os relatos dos leprosos que vivem com uma espécie de sinete no pescoço ou na cintura, aonde apontam, aqui vem uma pessoa impura, aqui vem um leproso, aqui vem um leproso, para que as pessoas possam se retirar do ambiente. Ou seja, Deus tratou sobre pureza. Deus tratou sobre a maneira na qual nós vivemos a nossa vida. E Paulo está enfatizando que a igreja não pode ser impura, porque a vaidade obscurecida no nosso coração fará com que a igreja não viva como Cristo quis que a igreja vivesse. Paulo ainda diz que nós precisamos nos lembrar que alguns ficarão obscurecidos no entendimento. Eu vou dar um exemplo aqui na prática. Você já viu alguém que está obscurecido por um namoro? A pessoa vive uma cegueira quase que espiritual. Você já viu isso? Todo mundo sabe que vai dar errado. Todo mundo está vendo que a coisa não vai caminhar para um futuro de paz. Mas mesmo assim, a pessoa parece estar obscurecida aonde? No seu entendimento e nas suas emoções. E por isso, muitos ignoram a maneira na qual nós temos que viver e vivem de qualquer maneira. Existe um autor que se chama Francis Foulkes, que diz que sem o conhecimento de Deus, tudo em última análise é vaidade. Se nós não conhecermos a Deus, tudo que fazemos, tudo que nós nos propomos a fazer, não passa de vaidade se não for para a glorificação do nome de Jesus. O termo que Paulo fala nesse texto, o versículo 17 e 18, a palavra aí, em algumas versões, tem a palavra vaidade. E essa palavra vaidade, no grego, significa, ou melhor, se translitera, se lê como maiatotes. Eu vou beber água, e aí, se você quiser falar uma palavra em língua estranha na Igreja Batista pela primeira vez, você repita para a pessoa que está do seu lado, ou em voz alta. Maiatotes. Não é língua estranha, irmãos, é grego. E é estranho a nós mesmo. E a palavra aponta para algumas coisas que eu quero que você preste atenção. Maiatotes significa vazio, irrealidade, falta de propósito, ineficácia, desprovido de verdade. Alguns textos falam sobre perversidade e em Romanos fala até em falta de vigor. As pessoas, que o apóstolo está dizendo, apontando para os gentios, precisam viver e se arrepender dos seus pecados e viver de maneira digna, porque senão vão viver um maiatotes. O que significa? Um vazio, uma irrealidade, uma falta de vigor, uma falta de propósito, aquilo que é vão, a qualidade daquilo que é vazio. E o texto vai falar que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que aqueles que vivem por si mesmo, dando prazer e valor somente às suas emoções,
vivem para o vazio, vivem para a irracionalidade, vivem para aquilo que é irreal, como se a gente estivesse diante um holograma, dando valor àquilo, conversando com aquilo, mas aquilo não é real. Eu não sei quantos dos irmãos viram nesses últimos dias alguns vídeos que circularam na internet falando sobre um óculos de realidade virtual que a Apple quer lançar, já lançou nos Estados Unidos. Alguém viu alguma coisa desse tipo? E aquilo se coloca assim, amarra na cabeça, e você vai andar pela rua, vai dirigir, porque aquilo filma a rua, mas dentro daquilo existe uma realidade virtual. Eu vi um vídeo filmado de dentro daquilo. E o cara entra na cozinha, perto da pia dele está a caixa dele de e-mail. E ele clica no vento e digita o e-mail e envia o e-mail. A pia está aqui, irmão. É como se fosse ele tiver... Você que está vendo de fora, está vendo uma pessoa fazendo assim, ó, no vento. Mas a realidade virtual, ele está respondendo o e-mail. Eu vi que no vídeo ele virava para a parte da geladeira dele, e na parte da geladeira dele estava a página do Spotify. E ele clicava no vento e começava a ouvir uma música na cabeça dele. E se ele não gostasse, ele passava a mão no vento assim e trocava de música. Isso é uma realidade. Realidade. O que significa isso? É que já está aí. Mas não passa também de ser irreal. É vazio. É vago. Porque aquilo não passa simplesmente de uma ilustração. Aquilo na vida real não está ali. E aí eu fico pensando, fazendo um parênteses, como nós vamos nos afastar cada vez um dos outros se todos nós vivermos dentro de uma bolha, de um óculos, e a gente não conseguir sequer olhar para a vida das outras pessoas, porque nós vamos ter emaranhados de janelas para a gente responder e conversar. Fecha parênteses. Quem vive segundo a sua própria carnalidade e os seus próprios desejos, vivem longe do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se você só dá valor às suas emoções, se você só dá valor ao seu sentimento, se você é da turma de que aquilo que me faz feliz é aquilo que Deus quer para mim, eu faço o que eu quero porque a filosofia diz que eu posso fazer, e se eu só procuro prazer, só procuro fazer aquilo que me alegra, e se aquilo que te faz feliz você deve seguir, irmão, você está vivendo longe da presença do Senhor. Porque o Evangelho não tem a ver com satisfação carnal. O Evangelho não tem a ver com satisfação pessoal. O Evangelho não tem a ver com satisfação hormonal. Não tem a ver com aquilo que eu sinto. Não tem a ver com aquilo que eu gosto. Não tem a ver com aquilo que eu tenho prazer. Ah, eu tenho prazer e isso diz respeito ao Senhor. Não, o Evangelho diz respeito a cada um carregar a sua própria cruz. Mortificar a nossa própria carne e entregar a nossa vida ao Espírito de Deus para ser guiado. O Evangelho, diferente do que muitas igrejas, muitos púlpitos e muitas letras de músicas estão dizendo, não diz respeito ao homem, diz respeito a Deus e a boa notícia de Deus ter mandado o seu Filho por nós. E aí, irmãos, se nós quisermos viver bem, administrando as nossas emoções e não ser guiados pelas nossas emoções, nós precisamos nos lembrar também que as nossas emoções são dadas por Deus. Existe um versículo em João que é muito famoso, que é muito curtinho, que diz que Jesus chorou. Ou seja, Jesus teve uma atitude emocional. A Bíblia também diz que Jesus teve sede. A Bíblia também garante que Jesus teve cansaço. A Bíblia também garante que Jesus teve sono. Ou seja, tudo isso, de certa forma, está envolvido no âmbito emocional. Mas se as nossas emoções não forem bem administradas, as nossas emoções serão a nossa ruína. Se eu viver como se não houvesse amanhã, como dizem as músicas que a gente escuta por aí, né? Se eu viver fazendo tudo aquilo que eu quero fazer, simplesmente para encher e adular as nossas emoções, eu vou ficar perdido e longe, distante da presença do Senhor.
Pare você para pensar. Que se você pudesse hoje fazer tudo que você quer emocionalmente, você ia comer mais do que você deve? Talvez você cometesse crimes? Que isso, pastor? Irmão, tem gente que tem emoção, vontade, desejo de matar outras pessoas. Que isso, pastor? Está aqui na igreja, está do seu lado aí, que bobear. Tem gente que tem vontade de passar a perna nos outros. A emoção, a vontade. Tem gente que tem a emoção, a vontade, o desejo de ver os outros fracassando. Se chama inveja. E se nós pudermos fazer... Tem gente que, se for governado pelas emoções e falar que liberou geral, vai querer sair com a mulher do irmão. A mulher vai querer sair com o marido da irmã. Porque as nossas emoções, se não forem crucificadas e santificadas, nos levarão a qualquer lugar, menos ao trono de Jesus. Eu quero destacar aqui alguns pontos. Se você não administrar bem as suas emoções, você terá, em primeiro lugar aqui, ira sobre as pessoas. A Bíblia diz em Salmo 37, versículo 8, evite a ira e rejeite a fúria. Ou seja, o texto está dizendo, tem como evitar a ira. Se você fizer o quê? Administrar as suas emoções. O texto de Eclesiastes 7:9 diz, não permita, ou seja, depende de Deus? Depende de quem, irmão? Depende de você. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Efésios 4:31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livrem-se. Tiago 1, versículo 19 e o versículo 20 diz assim, meus amados irmãos, tendo isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. Aconteceu uma vez comigo, no trânsito isso. Apareceu um abençoado, estava bem nervoso no trânsito e veio querer gesticular, falar palavras de baixo calão e a coisa do tipo. E eu abaixei o vidro e fiz assim, me desculpa. E na hora ele fez assim. Aí eu fiquei pensando. Imediatamente eu botei o texto à prova e o texto funcionou. Não permita que a ira domine o seu espírito. O texto ainda de Tiago diz, seja tardio para irar, pois a ira do homem não produz justiça. Mas quem é tardio em irar-se, a resposta do outro se torna branda. Se nós não administrarmos bem a nossa emoção, você viverá constantemente irado. Irado no trânsito, irado na sua casa, com falta de paciência com a sua esposa, falta de paciência e irado com o seu filho pequeno, falta de paciência com o pastor, falta de paciência com o membro da igreja, falta de paciência com a turma do seu trabalho, falta de paciência. Aí você fica, meu trabalho é muito difícil, isso aqui, como se todo trabalho não fosse difícil. Por quê? Porque você não sabe gerir as suas emoções. Se você não administrar as suas emoções, você será, preste bem atenção, depravado sexualmente. Hoje na IBD nós falamos sobre o fato de que todos nós fomos atingidos pelo pecado e todos nós temos um carinho do pecado original do Éden em nós. Todos nós temos a condição de matar alguém. Todos nós temos a condição de adulterar. Todos nós temos a condição de contar mentira. Todos nós temos a condição de levar vantagem e assim por diante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, e a Bíblia não gasta nenhum nem dois, eu só selecionei 4 textos, mas a Bíblia gasta muitos textos para falar sobre imoralidade e imoralidade sexual.
2 Pedro 2,10 diz assim: especialmente os que seguem os seus desejos impuros da carne, desprezam a autoridade. Estes são insolentes e arrogantes. Esses homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Quando você vê, irmão, uma mulher passando por aí, você vira a cabeça, você está sendo imoral sexualmente. Quando você que é mulher cobiça um homem que não é seu, você está sendo imoral sexualmente. Quando você, homem, principalmente, que a estatística diz que os homens fazem mais do que as mulheres, mas você que curte foto de mulher de biquíni no Instagram, você está sendo imoral sexualmente. E você que é mulher, que posta foto de biquíni no Instagram, mostrando tudo que deve mais um pouco, e com um versículo de baixo, você está trazendo vergonha para os seres celestiais, diz o texto. O pessoal gosta. Ser de santo como eu sou santo, está de biquíni, mostrando até o que não deve. Não tem condição, irmão. Se for postar foto que não tem condição, posta sem o versículo pelo menos. Peca e não envolve Deus nisso. Ah, pastor, mas eu não posto foto de biquíni, não olho a mulher dos outros, não curto, não sei o quê. Você não faz nada disso. Mas talvez você olha para o decote da irmã, a mulher olha para o homem, fica prestando atenção em coisa que não deve, e assim sucessivamente. O texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, é uma pedrada nas nossas cabeças. E dizem assim: ficam os cães, os que praticam feitiçaria e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aí você fala assim: pastor, eu não sou assassino, eu não sou idólatra, mas está sendo imoral sexualmente. Cuidado, porque se a sua janela fechar, talvez você vai ficar de fora. Texto de Gálatas 5 diz: as obras da carne são manifestas. E quais são elas? Imoralidade sexual, primeira. Impureza, libertinagem. Tem gente que tem libertinagem, tem malícia na língua, irmãos. A pessoa talvez nunca vai sair com o marido que não é dela ou a mulher, mas sempre tem uma piada na ponta da língua para elogiar mulheres e homens que não são seus. Sempre as piadas têm cunhos sexuais. Sempre o assunto é esse. Sempre tem que comentar sobre as curvas de fulano ou de Beltrano. Tá? A pessoa tem o espírito e obra de libertinagem. O texto ainda diz idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Aí de novo ele volta a falar sobre problemas sexuais, orgias e outros. Gálatas 5, 19, 20. Eu advirto que esses não herdarão o reino dos céus. Mateus 5, 28 diz: qualquer um, e aqui Jesus subiu a régua, porque é ele que está falando. Qualquer um que olhar para uma mulher, e eu vou estender para um homem, e desejá-lo, já cometeu adultério em seu coração. Nós precisamos, quanto igreja, parar de deitar em camas de estranhos durante a semana e colocar a Bíblia debaixo do braço aos finais de semana. Nós, enquanto igreja, e eu digo igreja, a igreja somos nós, eu estou tratando um pecado que muitas vezes é nosso, precisamos parar de ser libertinos, imorais durante a semana e no domingo fingir santificação. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedir que Deus nos ajude, que Deus nos liberte, que Deus nos livre de toda a espécie de libertinagem, de imoralidade, porque isso não faz parte daquilo que o Senhor planejou para a sua igreja. Nessa manhã, você precisa sair daqui. Se você não pratica nenhum desses pecados, eu acho que você está contando mentira para si e para mim. Mas se você acredita que não está cometendo nenhum desses pecados, você precisa sair daqui
pensando, eu preciso vigiar nessa área. E se você comete o pecado, nós vamos clamar no final do culto para eu e você sermos libertos desse pecado no nome de Jesus. Se você não administrar bem as suas emoções, você viverá em ansiedade. E quando eu digo ansiedade, eu não estou falando de um problema de saúde crônico. E se você tiver que ir no médico, você vá. Se você tiver que ir no psicólogo, você vá. Se você tiver que ir ao psiquiatra, você vá. Se você não está indo, deveria ir. Porque eu estou vendo você, estou vendo que você está precisando de uns ajustes. Às vezes você tem que tomar remédio. Tome regradamente o seu remédio. Mas as ansiedades do dia a dia, se você não administrar suas emoções, você vai viver o tempo todo atribulado em ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4, versículo 6 até o 8, esse texto tão conhecido diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e com oração de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que Paulo está dizendo em Filipenses? Se você mudar a sua maneira de ver, de pensar e de olhar a vida, ou seja, se você em tudo começar a orar, naquilo que você não pode, você começa a suplicar, e aquilo que está nas suas mãos, você começar a viver em ação de graça, o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, ou seja, deixou de pensar nas coisas ruins, na ansiedade do dia a dia, começou a pensar no que for nobre, no que for amável, no que for correto, de boa fama, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, esse retirar da ansiedade não só é somente uma vontade de Deus. Deus foi lá e tirou. Não é uma ação somente diretiva de Deus. Mas o texto diz, não andem, retirem-se. Ou seja, faz parte daquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Como é que eu posso ser menos ansioso aqui na prática? Você pode parando de assistir esse monte de notícias que você assiste. Porque cada hora parece que o mundo vai acabar. Você pode parar de acreditar que tem que resolver todos os problemas da sua família. Olha, eu fico impressionado com você que gosta de acumular problema que não é seu. Porque mal eu resolvo os meus. E quando eu vejo alguns irmãos que são acumuladores de problemas dos outros, eles não têm problema. Aí ele liga para o Fael, por exemplo, não é para perguntar se está bem, para orar, para sair, tomar um café, levar ele para jantar, levar na churrascaria, seja lá onde for. O pessoal liga e fala assim, Fael, você está com algum problema? Aí o Fael comenta por alto assim, não rapaz, eu estou com uma dificuldade aqui no meu carro, porque meu carro está com uma pecinha pequena faltando na lateral, eu não achei, isso está me entristecendo. Aí a pessoa desliga o telefone, entra na internet e começa, peça lateral do carro do Fael, onde achar? Aí ela vai lá em São Paulo, pegar a peça do Fael, sendo que o Fael vive muito bem sem a peça. Eu não estou falando de ajudar nos problemas, a pessoa morreu, o outro está doente, dá para levar no hospital. Não, irmãos, nós somos acumuladores de problemas pequenos. Sabe por quê? Porque a gente acha que todo mundo precisa de babá. Mas fulano precisa de procurar um emprego. Irmãos, estou sendo sincero aqui. O irmão precisa procurar um emprego. O irmão que está precisando procurar um emprego, ele está deitado em berços esplêndidos, esperando que o emprego caia do céu. Aí você fica sabendo. Aí você liga para o Vinícius, você liga para o Daniel, você liga para a Fabiana, você liga para a Mônica. Você não tem um emprego para empregar fulano, não. E o fulano está em casa vendo Netflix, comendo chocolate. E você acumulando problema dos outros. A pessoa liga para você e fala assim, eu estou com uma dor no pé. Aí você fala, vai ao médico, vai resolver o problema dessa dor no pé. Você desliga o telefonema, vai você ligar e marcar o telefone. Irmãos, nós somos adultos, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos.
Nós não podemos terceirizar a culpa. Nós não podemos fazer papel de Adão. Essa aí foi a mulher que tu me destes. Nós somos responsáveis pelos nossos problemas. Se você puder ajudar, orar, ajudar em alguma coisa, aconselhar, faça, irmão, e faça no nome de Jesus e que seja bênção. Mas cada um de nós precisa ser responsável por aquilo que faz. Mateus 6, versículo 27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja mais em sua vida? A pandemia mostrou isso pra gente de maneira escancarada. Nós não conseguimos nem nos livrar de um vírus invisível. Você que andou com sacola na mão, com máscara de pano, máscara N95, face shield, parecendo um robô no meio da rua, gente que se vestia em saco de lixo e andando pelo meio da rua. Tinha gente assim, viu, gente? Você ainda assim não conseguiu, talvez, impedir de você ser contaminado. Porque nenhum de nós consegue acrescentar 1 hora sequer nas nossas vidas, se o Senhor não assim o permitir. Você pode ir na academia, você pode ficar bonito, esbelto, sarado, a barriga, com 8 gomos. Tem uns que eu fico pensando assim, gente, como é que esse pessoal tem tanto gomo na barriga? Não tem nenhum, o que está acontecendo? Dá uns para mim também? Você pode ter a sua saúde de ferro. Irmão, se você entrar num carro e Deus quiser, e for a vontade de Deus, encerrar sua janela numa rodovia, encerrou. E tem gente, irmão, que come mal, dorme mal, vive mal, tem práticas ruins e vive até 110 anos. Porque nós não podemos acrescentar nem 1 hora a mais nas nossas vidas. Eu não preciso dizer que você tem que cuidar da sua saúde, não, né? Espero que não. Quando nós vivemos as nossas emoções desenfreadas, irmãos, nós fazemos coisas e vivemos de um jeito que não é a vontade de Deus. Eu vou só falar os 2 pontos, que é agora que eu vi a hora, e você anota, nós vamos conversar mais tarde, tá bom? Segunda coisa, que eu só preguei o ponto 1 até agora. Segunda coisa, irmão, você precisa aprender com esse servo de Deus aqui, ó. Faelzinho, meu amigo. Eu falei, só peguei o ponto 1, Fael falou, amém. Aí você pensou aí na sua cabeça, porque você deu valor às suas emoções. Misericórdia, pastor, eu quero ir embora, estou com fome. Segunda coisa, para você anotar, para a gente conversar de noite. Se você não administrar as suas emoções, você viverá na carne e viverá longe do Espírito. E a terceira coisa é que é preciso, imediatamente, a partir do dia de hoje, você começar a administrar as suas emoções. Chegou a hora de você administrar as suas emoções. Eu quero conversar com você mais tarde sobre isso. Mas se você não guiar as suas emoções, se você for guiado pelos seus sentimentos, você vai viver irado, vai viver imoralidade sexual, vai viver ansioso, vai viver com raiva, vai viver sem paciência, vai viver triste, vai viver carregando o problema dos outros, vai viver achando que as suas emoções são o que importa. Tem até uma frase aí que diz, né, que é, se te faz feliz, você pode fazer. Só que quem assinou a frase foi o diabo. Se você viver achando que pode ser guiado pelas suas emoções, você viverá, sim, mas viverá mal e longe da presença do Espírito do Senhor.